Top. Show, vamos lá, galera. Então, assim, o intuito dessa aula de hoje, tá? É estar falando principalmente da Frida e do Picasso, mas eu queria abordar de forma geral todo o movimento pré-modernista e modernista, né? De uma forma breve, claro, e eu vou tentar dar um foco, se não der tempo nessa aula, nas próximas a gente continua, de analisar obra por obra, tá? Então a gente vai puxar o linkzinho ali, analisar obra por obra, tá? É porque dentro dessas obras, né, cai bastante essa questão de, por exemplo, fazer um link para vocês. México e Estados Unidos, né? Aquela questão da fronteira e tudo mais, não cai só na parte de geopolítica e história, no caso, né? Cai também dentro dessa parte de artes, beleza? E aí, lembra que eu sempre falo isso e volto a repetir, tá? A arte, pessoal, não se esqueçam, é um manifesto de situações que acontecem naquele momento da sociedade. Então, por exemplo, estava explicando esses dias para os meninos do primeiro ano, né, sobre o trovadorismo, né? Então, o trovadorismo, pessoal, é uma arte, né, aquela arte meio Shakespeare, né, meio tipo assim, Rapunzel mesmo, né, tipo assim, jogue seus cabelos, que não sei o que, amor da minha vida. Aquilo é o quê? Influência medieval, tá? Quando a gente pensa num cenário modernista, a gente tem que pensar no que está acontecendo no mundo, neste momento. Então, lembrar, galera, pô, rolou guerra mundial, entendeu? Os países já estão mais bem separados, tem toda uma questão geopolítica envolvida já bem mais elaborada do que antigamente, entendeu? A globalização está diferente, a tecnologia está diferente, então, obviamente, a repercussão que essas artes tomam e as influências que elas têm, elas são diferentes também, tá? Então, até como vocês conseguem ver aqui, ó, deixa eu abrir um slide para vocês verem. Gente, deixa eu ver qual que é o certo aqui, porque tem um que é do primeiro outro do terceiro. E aí, pois é, voltando a falar do México, né, que tava falando. A Frida, né, a gente vai estar falando mais dela, mas ela é mexicana, tá? Então, assim, ela adora trabalhar essa questão, né, de separação de fronteiras e não sei o que, parará, tá? E vou só esperar abrir o slide aqui e a gente comenta. Nada. E não era esse, peraí. Aqui, ó. Biriri. Cadê? Abriu ou não abriu? Tá, não tá abrindo. Spoiler das aulas aí. Bom, enquanto o slide vai abrindo lá, que tem vida própria, né? Vamos começar falando um pouquinho da Frida, de a gente fala do movimento modernista em si, tá? Inclusive, foi até capa de prova já, né? Então, lá, pessoal. Está aqui a nossa querida... Ô, Thiago, Oi, só uma pergunta rapidinho antes de começar. pode falar. Por exemplo, o País 2 e o País 1 ainda não saiu nenhuma notícia se eles vão ser adiados ou não. Eles estavam marcados para esse mês ou mês que vem, alguma coisa assim? Então, tá marcado até então. Vai ser dia 20 Paz 2 e dia 27 Paz 1, isso. 20 Paz 2 e 27 Paz 1. E nada do 3 ainda, né? E nada do 3 ainda. Ok. O que se tem do 3, tá? Neste agora no meio do ano, a galera vai entrar pelo Enem, né? E até então, vocês vão entrar meio que para as vagas do primeiro semestre do ano que vem. Só que eu não sei se eles vão fazer a prova perto disso ou antes disso. Eles não se manifestaram como. Aí eles ficam falando que vão falar sobre, mas não falam. Aí eu fico acompanhando para ver, né? Enquanto Entendi. isso, a barba e o cabelo cresce. Ok, Beleza? Thiago, valeu. Mas vamos indo lá, metendo marcha. Tava até comentando, acho que foi com a Júlia nesses dias. Eu vou dar umas férias para vocês também, tipo, até pra gente também, porque a gente já tá dando essa turma, né? Tu é o mais antigo aqui, né, do que tá presente hoje, né? No sentido de que tu lembra, né? A gente começou. E quando tu entrou, eu já tinha começado. Acho que a gente começou mais ou menos em setembro, não foi? Acho que um pouco antes, não Pouco, lembro. acho que porque começou mesmo em agosto, entendeu? Sim, E aí, de agosto até então,
Essa turma ela já foi e voltou muita gente. E a gente continua Cara, aqui firme e forte. Aí vou dar uma férias para vocês, mas eu vou deixar aberta a monitoria, vou deixar aberta também as aulas para eles estarem assistindo e tal. Aí a gente vai ok. recomeçar o PAS 3 porque não tem como esperar aí, né? Beleza, Thiago. Mas de qualquer Vai lá. forma, a hoje tá massa. Vamos lá. A Frida, galera, né, é uma pintora mexicana, vocês não podem esquecer disso, principalmente nesse contexto que a gente vê agora, né, de tipo, pô, Estados Unidos e México, né? Com a saída do Trump agora melhorou um pouquinho mais, né? Mas ainda tá meio ruim, né? Tenso, né? Tipo, o preconceito que lá rola é tenso, tá? Então, assim, pessoal, Frida, nascida, pessoal, em Coyoacán, né, no México, beleza? E aí lembra o seguinte, por que, que a Frida ela tem toda essa quebra, né? Ela pegou até uma época boa, né? Porque, tipo, ela foi tão boa no caso, né, que ela foi considerada uma das melhores artistas. Para os mexicanos, né, é a melhor que tem. É que nem aquela história do Pelé, né? Para os mexicanos é a melhor artista que tem, incluindo homem e mulher, tá? Tipo, a melhor artista mexicana, artista de forma geral mexicana. No mundo, uma das melhores, com certeza, né? Eu, pessoalmente, gosto de coisas mais BR mesmo, tá? Mas ela é tensa. E aí, na maior parte das obras que Frida traz, assim, pra gente, né? Inclusive, vocês vão ver as imagens aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ela adora mexer com autorretratos, tá? Então, Frida é uma mulher que ela ama mexer com essa questão do autorretrato e tudo mais, tá? E aí, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem um pouco da infância dela. Como eu falei para vocês, ela nasceu ali no México mesmo, tá? Mais ou menos ali no início de 1900, beleza? E aí, lembrar que ela era famosa, né? Ela era filha de um famoso fotógrafo. E aí, daí que vem um pouco da sua influência artística, tá? Porque, como o pai dela mexia com foto, né? Vocês sabem que tipo, tem tudo a ver, né? Foto é uma arte também, assim como vídeo e tudo mais, né? De influência do pai, o pai dela mesmo ensinou ela a mexer com pincel, pintar e tudo mais, tá bom? E aí disso, ó, como eu estava falando para vocês, boa parte também como a Frida ela adora essa parte de autorretrato, tá? Ela também gosta de um autorretrato assim no sentido da vida dela também, né? Então a família dela não fica de fora disso, né? É que nem, por exemplo, a gente pensar na nossa existência hoje sem lembrar de quem cuidou da gente, né? De quem mora com a gente ou quem a gente convive, tá? Então, era muito autorreflexivo, tá? Ela ficava fechada ali no mundo de, tipo assim, essa é minha visão de mundo e literalmente a visão dela mesma, né? Tipo assim, muito família, muito ela, né? Então, aqui, como vocês conseguem ver, ó, tanto uma obra representando meio que uma árvore genealógica, né? Interessante essa analogia que ela faz com os cordões, né? Então, os cordões umbilicais aqui sendo laçados, né? Isso representa como se fossem duas famílias diferentes, né? Uma que veio da mãe e outra que veio do pai, né? E aí, no caso aqui, é como se fosse ela, né? Ela de novo aqui dentro do ventre da mãe. Um cordão aqui que vai laçar um no outro, que tá vendo que ela tá segurando. Olha que interessante. Olha o simbolismo disso, né? Como se ela fosse a união dessas duas famílias e aí representado aqui pelos pais dela e pelos avós dela, tá? Muito da hora aqui, né? E aí, obviamente, sem deixar de representar aqui, se vocês forem notar, ó, aqui é tipo um easter egg. Tem aquele filme da Pixar que tem uns easter egg? Se vocês forem ver aqui tem um espermatozoide entrando no óvulo, tá? Vocês conseguem ver aqui. Representando também essa questão do nascimento. E aí, aqui em volta, né, vocês conseguem ver que tem umas plantas aqui, que são os cactos, né? Planta xerófila comum, né? Da região do México onde ela vive, ela mora, né? Nasceu e tudo mais. E aqui tem um pouquinho do espaço onde ela nasceu. É como se fosse uma vila do Chaves mesmo, né? Uma vilinha aqui e tal. Né? Bem da hora também isso aí. Ok? E aqui é simplesmente o pai dela mesmo. Não tem nada demais, eu não sei se tem alguma coisa escrita aqui, mas é simplesmente o pai dela. Essa aqui eu sei porque às vezes cai mais em prova, ela é mais bem elaborada. Vamos lá. E aí, sobre a Frida em si, tá? Com apenas 6 anos, olha que interessante. Ela foi diagnosticada com doença que é chamada poliomielite, tá? É aquela doença, pessoal, que a perninha fica torta da criança, viram? Inclusive, tem a vacina, né, do Zé Gotinha, né? A poliomielite, né? Gotinha, pá. Top demais, vale a pena dar para as crianças a vacina aí. Então, ela teve ali com 6 anos, né, essa doença. E aí, o que acontece?
Até aí tudo bem, tá? Ela teve uma espécie de, devido à poliomielite, tá? Não tratado, obviamente, ela teve um alastramento de infecção e ela acabou tendo uma espécie de paralisia infantil, tá? Mas é tipo uma paresia, na verdade, né? Então, tipo, ela meio que deixou de ficar com os movimentos, tá? Por um tempo. E aí, um pouco mais velha, né? Dos 6 ali, passou um tempo, a doença curou. Ali com mais ou menos 18 anos, ela acabou sofrendo um acidente de carro, tá? E aí, como eu falei para vocês, o artista, pessoal, ele pensa assim, a arte dele ela reflete o que ele vê, o que ele sente, o que está passando naquele momento. E aí aqui é uma espécie de obra para representar todos esses acontecimentos aqui na vida dela, tá? Então assim, ó, aqui, ó, se vocês forem perceber, ó, ela está representando um acidente que ela teve de carro, tá? Teve esse drama todo também pela questão de ela estar mais velha, né? Já tinha 18, estava voltando na casa do namorado, apaixonada, fez esse retrato aqui. Aqui vocês conseguem ver, né, como se fosse, aqui é ela mesma, tá? Como se fosse vítima desse acidente e tal. Ela gosta de colocar essa questão das pernas aqui também nos trilhos, né? Fazendo uma analogia, tanto a questão da poliomielite, né? Tipo, porque a paralisia da poliomielite ela começa nos membros inferiores e tal. E aqui, uma espécie de santo, né? Com um coraçãozinho na mão e uma imagem tá meio embaçada aqui, mas é como se estivesse atravessando, simbolizando mesmo a questão do coração com espada. E aqui uma espécie de santo, né? Ali olhando por ela nesse momento, tá? Então tá vendo que são eventos que acontecem na vida dela, né? Vai vendo coisas ali e vai fazendo arte por meio disso, tá? Aqui é a Frida, né? Esbelta, gatinha. Essa aqui é a foto que ela postou no Insta, lá em 1926. Se vocês forem procurar lá debaixo do feed dela, vocês acham, tá? E aqui é ela com a família também, como eu falei pra vocês, ela era uma menina bem família, tá? E aí é interessante porque a Frida ela é meio desconstruída, né? Embora ela tinha um namorado ali naquela época, com 18 anos e tal, vocês vão ver que ela vai se desconstruindo bastante ao longo disso. E é bem comum vocês verem ela vestida meio que de homem também, tá? É comum, beleza? E aí, é aquele negócio, né? É mais ou menos parecido com o pensamento da galera da segunda geração do romantismo, né? Tipo assim, ai meu Deus, quando eu vou morrer, eu vou escrever um livro, não sei o quê, paraná, paraná, paraná. Eles desejavam até, né, pegar doenças, né? Tipo, muitos deles, galera, iam atrás de pegar tuberculose para ver se dava inspiração para escrever um livro. Né? Imagina, né, o tanto de poeta de segunda geração romântica que apareceu agora no Covid, né? Passando por esse momento. Então, tipo assim, lembrar que essa questão também do sofrimento, é que nem música, é que nem sofrência, né? Você pega ali o cara foi lá, né? Tá apaixonado, aí ele foi corno. Aí ele vai escrever o que depois disso? Uma música sertaneja, né? Por que não? Aqui é a mesma coisa. A Frida, ela tava triste, passou por um acidente, começou a refletir sobre a vida dela, tá? E isso influenciou sinistramente em cima dela em si, tá? Inclusive, pessoal, ela quase morreu mesmo, tipo assim, passou uma viga na frente dela, deixa eu ver, colocar essa imagem aqui, mas é porque, tipo assim, ela quase morreu mesmo. Tipo assim, atravessou uma viga nela, ela ficou estéril, ela não pode ter filho. Vocês vão ver que vão ter algumas obras relacionadas a isso também, tá? E aí, tipo assim, teve que fazer várias cirurgias, ainda mais na época ali, início de 1900, então foi complicado, tá? Mas ela ficou viva, ela ficou viva, mas ela é toda deficiente, pessoal, ela é meio torta, assim, então vocês vão ver que até em algumas imagens dela, ela fala muito sobre isso, tá? E aí, pessoal, tava muito tempo ali em cama, tá? Ela não podia fazer muitos esforços, não podia mais sair com o namorado para dar uma viajada por aí, o namorado. E aí ela começou a voltar com aquela paixão dela de fazer arte, né? Que foi ensinada pelo seu pai e ela voltou a fazer quadro, tá? E aí, pessoal, até interessante, né? Uma frase dela aqui, ó, que até representa toda essa ruptura dela, né? Porque ela teve toda uma construção como artista ali até mais ou menos os 18, teve esse acidente, ela teve meio que um plot twist na vida dela, né? De nova onda de inspirações. E aqui ela fala: a minha pintura carrega a mensagem da dor. Então, essa é a definição de Frida, tá? Uma mulher sofrida, mexicana, desconstruída, tá? E aí, olha que interessante. Devido a todo esse acontecimento, tá? Obviamente ela teve vários problemas psicológicos também, não só físicos, né?
Porque você pensa, pô, uma moça jovem, bonita assim, né, passar por tudo isso, um monte de cirurgia, um acidente, né, quase beira um morte ali, tá? E aí, por esse motivo, ela acabou vivendo até o final da sua vida com os seus pais, tá? Justamente para ter esse apoio de cuidados e tudo mais, ela não era casada, tá? E aí foi ficando. Inclusive, como ela fica pintando os quadros de lá, né, que é a casa dela também, ela acaba fazendo muita obra relacionada a essa casa que ela vive, tá? E aí ela até denomina essa casa de Casa Azul, beleza? Tranquilo? E aí tem uma outra coisa também que é interessante, que é o seguinte, tá? A casa ela começou a ficar azul depois que a mãe dela morreu. Então você pensa como é que ela vivia da dor, né? Então a mãe de Frida morre e ela começa a falar que é a casa azul e ela começa a pintar lá de azul para dar um ar diferente lá, né? Outra coisa também, que é até interessante, a mãe dela também apoiava bastante essa questão da Frida, tá? Então, durante muito tempo, pessoal, você pensa, né? Você fez 35 cirurgias, não é de um dia para noite que você vai sair da cama andando, dando piruetas por aí, né? Então, assim, às vezes, até para se arrumar, para poder ficar se vendo também, Frida adorava muito a questão do autorretrato, a mãe dela vinha e colocava um espelho perto da cama da Frida para ela ficar se olhando, ela ficava se olhando bastante, tá? Muito interessante isso aí. E aí, olha que interessante, tá? Essa história da Frida, então vocês estão vendo que teve todo um contexto, né? Tipo assim, pô, ela aprendeu a pintar cedo, passou por esse momento difícil na vida, tá? Lembra que ela tinha um namorado e tal? Na época não tinha celular, ela mandou um dos primeiros nudes aí da história, que foi o quê? Ela resolveu pintar um autorretrato, né? Pro seu namorado, dedicado pra ele e tal. Da hora pra caramba, né? Então você pensa, primeiro nudes enviado na história aí foi um quadro. Zoeira, galera. Então, assim, pensa nesse contexto. Se bota no lugar dela. Se imagina, assim, uma cama cheia de cirurgia e você é um artista, tá? Então, daí vem muita inspiração. A mãe dela tentava apoiar bastante, tal, colocava o espelho lá para ela ficar se vendo. Por isso que a maioria das obras dela é muito autorreflexiva, tá? Até aí, no caso, como eu estava falando para vocês, essa casa que ela representa bastante, tá? Após que a mãe dela morreu, ela começou a chamar de Casa Azul, né? Porque ela pintou tudo de azul depois da morte. Aí ela coloca aqui, ó. Outra frase também da Frida, eu vou até ler. Eu pinto autorretratos porque estou frequentemente sozinha. Porque sou a pessoa que melhor conheço. Então você tá vendo ali, né, a realidade de quem já fica muito tempo ali, né, sozinha na cama, ela pensa bastante sobre isso. Obviamente ela tem um grau de depressão, um grau de ansiedade, tá? Olha que interessante. E aí, pessoal, ela meio que fazia vários autorretratos mesmo, tá? E aí um fato interessante também, né? Muitos criticam, né, que às vezes a Frida, essa monocelha da Frida, né? Mas, galera, você pensa, pô, você tá de cama, velho. Eu não tô fazendo a barba do cabelo, imagina, né? Eu não fazia assim, você, tá? Ainda mais na época, não tinha essas coisas, não, tá? Então, ela meio que ia fazendo tudo, ó. Tipo assim, ó, chegava um lanche pra ela, eu pintava o lanche. Vocês entendem o grau disso aí? Vinha uma planta nova ali, né, pra renovar o quarto, ela pintava. Tá. E aí, olha que interessante essa frase dela. A pintura tem ocupado minha vida. Perdi 2 filhos e uma série de coisas que poderia ter preenchido a minha vida horrível. A pintura substitui tudo. Eu acho que não há nada melhor do que trabalhar. Ó, que da hora. Pô, Frida aí com um lado de positividade. Tá? Aqui, pessoal, é uma cena, obviamente, não é real. Acho que isso aqui é do filme dela, tá? Inclusive, a Frida tem um filme, depois vocês assistam aí. Ele não é tão legal, não, mas é da hora. E olha aqui, pessoal, olha como é que ela pintava. Para quem estava imaginando, né, como é que ela faria isso da cama, tá? Então, a mãe dela deixa um espelho aí para ela ficar se vendo direto e ela vem aqui deitadinha, pá, pintando, não sei o quê. Olha que da hora, entendeu? Fica um espelhinho e ela vai se olhando e vai pintando. E aí vai ocupando o tempo dela. Por eu ser jovem, tá? O infortúnio não assumido, o caráter de tragédia, eu sentia que tinha energias suficientes para fazer qualquer coisa em vez de estudar para virar médica. Ah, isso aqui é massa, tá? E sem prestar muita atenção, comecei a pintar. Um dos fatos aí da Frida também, ela pensava, assim como até muitos de vocês, em fazer médica também.
E aí, pessoal, obviamente ela acabou se dando melhor na arte, né? Mas assim, pô, da hora, né, pensar nisso e tal. Eu até me identifico bastante, né, por essa questão também, né? Não sei se vocês sabem, mas artes foi minha primeira opção de curso na vida. Tipo assim, me amarro mesmo, assim, de fazer. Eu adoro estudar, adoro pesquisar. E é uma coisa que eu penso em fazer. Eu cheguei a fazer curso de teatro, né? Fiz alguns cursos também de arte em si, né? Eu tenho um DRTzinho, mas nunca cheguei a fazer a licenciatura em si, né? Mas eu adoro pra caramba. Enfim, acabei indo pra média, mas a arte, com certeza, é uma parada muito da hora. E aí a gente compartilhava, né, esse pensamento e tal. E aí fica até uma curiosidade, hein? É da hora pra caramba isso aí também, tá? Outro ponto, pessoal. 2 anos antes que teve esse acidente, tá? Ela já era pintora, beleza? O que aconteceu do acidente para frente é que ela mudou um pouco o seu estilo, tá? Então, tipo assim, ela já tinha uma certa relevância ali, né? Ela já era um artista meio que conhecido, tá? Aí, ó, que da hora. E aí, olha só, como eu estava falando para vocês, teve toda aquela questão também que ela sofreu o aborto, tá? Que aí foi consequência, uma sequela do acidente e tal. E aí o que acontece, pessoal? Novamente, acontece um evento na vida da Frida, é um grande motivo para ela pintar vários quadros meio viajados, né? E até chega até a ser um pouco perturbador, esses fetos aqui voando. Mas enfim, vocês veem que até o negócio ela gosta de representar isso, né? Aquele quadro também que tem a árvore genealógica, né? Você viu que eu mostrei para vocês lá que na barriga da mãe dela tinha um bebezinho, que era ela. Aqui, ó, ela representa, ó, tanto uma barriga prenha, né? Quanto também aqui partes de corpo, tá? Porque pela questão da morte e tudo mais, ó. Aqui é uma pelve, tá? Aqui é uma flor, né? Aí vocês pensam, né? Por que tem uma flor ali, professor? Pensa um pouco, neném, mulher, pelve, aí você pensa um pouco, você vai entender por que tem uma flor, tá? Outro ponto também, vocês conseguem ver que ela está representada aqui numa cama. Ela adora também se desenhar nua, tá? Outra coisa também que ela apresenta bastante nas obras dela, essa questão do sangue, aqui representando uma espécie de aborto, tá? Tipo, uma mancha de sangue assim e tal, no lençol e tal. Ok? Então ela mostra muito isso nas pinturas. Aqui também, ao lado, vocês conseguem ver que é bem parecido, ela novamente na cama, uma espécie de borrão aqui de sangue por trás, tá vendo? Um bebezinho que ela não chegou a ter. Colocou aqui também algumas referências aqui. Como se fosse médicos, né, numa mesa, assim, debatendo, discutindo, né? E aqui ela, né, centralizada. Ah, essa obra aqui, inclusive, pessoal, vou falar um pouquinho mais dela porque ela é a obra do pai de vocês, tá? Então presta atenção. Então, entendendo todo este contexto, tá? Tinha um amigo dela, da época que ela era artista, até um pouco antes do casamento, que se chamava Diego, tá? E aí, esse Diego, que era amigo dela, até antes, na época, né? Ele falou, Frida, você tem que ir para os Estados Unidos, que não sei o que, você é muito talentosa, biriri, barará. E aí, tipo assim, ela ficou amadurecendo essa ideia. Pô, talvez, boto fé, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí você pensa, ela ficava tipo assim, ah, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Aí a mãe dela morre, tá? Então, tipo assim, pô, rolou poliomielite, acidente de carro, mãe, aborto, mãe, então já é 4 tragédias na vida dela, né? E aí já viram, né? Veio tragédia e veio o quê? Pintura, tá? E aí o que acontece? Teve isso, ela ficou muito abalada, tá? Ela também tem toda a questão do seguinte, é, ela tem um problema, porque assim, ela começa a passar por tudo isso, o namorado dela, né, da época, começa a atrair ela com a irmã, e aí ela fica naquela, porra, Estados Unidos, México, fica aqui, vou embora, fica aqui, vou embora, parece a gente decidir na faculdade, tá? Aí ela pinta um quadro, pessoal, que é o autorretrato na fronteira entre o México e os Estados Unidos, tá? Então, assim, ó, aqui vocês conseguem ver, obviamente, ela no meio, na mão dela aqui, né? Ela segura para um lado aqui, ó, a bandeira do México, tá apontando até pro lado que tem o México. Aqui, ó, são símbolos famosos do México, tá, pessoal? Então ela coloca
Perdão, toda a simbologia aqui de Sol e Lua, tá? Os povos ali, não só os mexicanos em si, né? Mas o Peru também tem muito disso, dessa questão de simbologia de Sol e Lua, tá? Aqui é como se fosse uma espécie de templo também, beleza? Caveira também não pode faltar, sabe que as caveiras, né, elas são uma espécie de símbolo religioso no México, tá? Aqui também vocês conseguem ver, ó, as plantas, ó, tanto as plantas nativas da região, isso é interessante, como também essas raízes aqui representam que é a raiz da origem dela, tipo, as raízes dela é o México e tal. Essa que é a representação. Do outro lado, Estados Unidos, né? Não preciso nem dizer aqui que ele também está representando os elementos figurados que representam os Estados Unidos, né? Então, prédios altos, fumaça, fábricas, né? Então, tem essa questão. E aí, por que ela pintou isso? Porque ela estava nesse questionamento. Se ela vai, se ela não vai, entendeu? Ó. E aí, vamos mais uma frase aqui motivadora da Frida. Eu penso que, pouco a pouco, você é capaz de resolver os meus problemas e sobreviver. Frida, estamos juntos nessa, cara. Eu acredito que você vai se superar. Então, assim, entenderam, né? E aí a Frida aqui, novamente, ó, como eu falei pra vocês, ela adora se desconstruir também. Ela se representa também muito como homem. Tanto em fotos, tá? Ela coloca assim na zoeira, às vezes não. Mas ela coloca aí também os autorretratos, tá? É... E aí, pessoal, você pensa, né? Pô, não dá, né? Pô, tava me traindo com minha irmã, caralho, não dá. Vou divorciar, pede divórcio, tá? Pediu divórcio, ficou da noite, virou catraca de ônibus, beleza? Conheceu outros amores aí, não tem problema nenhum, tá? E aí, o que acontece? Encontra uma nova paixão e acaba indo se casar pela segunda vez, tá? E aí, obviamente, deu errado de novo, mas esse foi mais rápido, tá? E aí foi engraçado porque é o seguinte, já tá vendo que ela tá se frustrando também já com os homens, né? Tá com um passo ali já de cortar para o lado. Então, olha só. Outro ponto também importante é o seguinte, tá? Agora, brincadeiras da parte, tá, pessoal? Tinha um relacionamento muito violento, muito abusivo, Frida terminando de novo, tá? Ele traía ela também. E aí ela resolve construir, né, se mudar da casa que ela estava, inclusive ela morava na casa ainda dos pais, que a mãe dela tinha falecido e tal, ela morava lá. Divorciou pela segunda vez, ela resolveu construir uma nova casa, tá? E aí, obviamente, perto ali da casa onde a Casa Azul, né, que era a casa dos pais dela, tá? Então, muito da hora também essa curiosidade. Só que aí vem aquela questão, tá? Cada um ficava numa casa. Eles eram casados e tudo mais, só que eles não moravam juntos. Olha que da hora. Então, tipo assim, simplesmente abusou, falou, tô saindo fora, tá? E aí é até interessante, né? Aqui em cima, ó, não sei se você já reparou, não sei se eu, porque aqui também não tinha as traduções, né? Mas deixa eu mostrar também um ponto importante para vocês. Se cair na prova, eles vão botar a tradução, né? Que às vezes não dá nem para ver direito, né? Ela gosta de colocar frases, ó, pronto. Ela gosta de colocar frases na foto, meio que para registrar, né? Falar um pouco sobre a cena, tá? Então, o que ela coloca frase, não consegui a tradução dessa, né? Desculpem. Aqui também do pai dela também existe um significado do que está escrito, tá? Então, não é só, às vezes não é só a imagem crua, tá? Eu também às vezes gosto de colocar um textinho, tá? Alguma coisa assim, até escondida. Então, eu gosto dos easter eggs. Deixa eu voltar aqui. Tá? E aí, beleza. Aqui, ó, só para vocês entenderem, ó. Tá vendo que ela colocou tipo uma frasinha aqui, ó? Aí aqui é a imagem traduzida, ó. Vê se eu te amava, era pelo teu cabelo, agora está careca, já não te amo mais. E aí, obviamente, né, pessoal, é uma sátira, né? Um casamento, né? Um manifesto aí, né? Vocês sabem que não é assim que funciona parar de gostar das pessoas, né? Então, olha só. Houveram dois grandes acidentes na minha vida. Um deles foi o autocarro, que ela chama de autocarro é carro, tá? E o outro é o Diego. Diego foi de longe o pior. Diego, pessoal, é o primeiro, tá? É o marido número um. O marido dois, ela meio que já aceitou, tipo assim, ah, mano, tá bom, foda-se. Aí eu vou morar aqui do lado aqui, a gente não divorcia não.
muita dor de cabeça, tá? E aí, pessoal, obviamente, né, você pensa, um paciente, vou explicar um negócio para vocês, um paciente que ele passa por vários processos cirúrgicos, assim, novo, ele passa o resto da vida fazendo cirurgia. Vou dar um exemplo para vocês que rolou essa semana comigo. Essa semana, vulgo, ontem. Foi domingo, né? É que para mim todo dia parece que é semana, gente. Foi mal. Então ontem né, a gente tava tendo um paciente lá que ele tá com... dentre outras coisas, né? Ele tá com uma espécie de prolapso anal, né? Que a galera chama de hemorroidas, né? E aí, tipo assim, ele é um paciente, galera. Não vou falar o nome dele, não. Mas enfim, ele sofreu um acidente bem novinho, cara. Ele tinha 22, 23 anos, mais ou menos. Sofreu um acidente de moto. Drástico, pessoal, drástico. Entrou debaixo de um caminhão, não sei. E aí, ele, hoje, atualmente, ele tá com 35 anos, ainda tendo que fazer várias cirurgias, tá? Claro que ele melhorou bastante, tipo assim, nunca tinha visto um... Galera, o menino tava mal. Ele ficou um ano em coma. Ele acordou dessa coma. E não sei se vocês sabem, quando fica muito tempo em coma, atrofia os músculos, às vezes não consegue voltar a andar e tal. Ele voltou a andar, ele conseguiu voltar a respirar, ficou antes com a aparelho de traqueostomizado aqui. Então ele foi, obviamente, hoje ele tem uma qualidade de vida um pouco melhor, mas ele ainda passa muitos problemas. Agora, já deu agora parece mais um problema, teve hemorroidas agora. Então não é fácil, pessoal. Realmente tem que passar por cirurgia ao longo da vida. Não é uma vida normal, mais assim, entendeu? E até conversando com ele, assim, eu tava falando com ele, pô, e tal. Tava até falando que dava pra ele voltar, porque ele tava me perguntando se tinha como ele voltar a dirigir, entendeu? E aí, do jeito que ele tá lá atualmente, assim, ele consegue tranquilo. Tava falando com ele que não precisa nem adaptar o carro. Tipo, só no automático mesmo, no carro automático ele conseguiria dirigir. Eu tenho um tio, pessoal, que ele dirige carro, ele é deficiente físico, ele dirige carro normal, velho. Ele é muito doido, né? Fica pensando nele, né? Mas assim, aí, pô, velho, lembrei dele aqui agora. Enfim, acontece bastante, tá, pessoal? E a pessoa ela fica ansiosa. Por que eu lembrei do paciente, né? Ontem ele me pediu para receitar para ele alguns remédios, né? Tipo, para ele ficar mais de boa e tal. Alguns para ansiedade, outros para dor, tá? Porque realmente ele fica muito ansioso, é muito cirurgia, né? Não é fácil, tá? Enfim. Depois que a Frida passou por 9 cirurgias, que ela vai ficar fazendo cirurgia até o resto da vida, tá? Principalmente um que ela teve na coluna, tá, pessoal? E aí, obviamente, pessoal, fica difícil você se alimentar nesse estado. Então, a Frida foi ficando bem magra mesmo, ficou chegar até a ficar anoréxica, tá? E aí, o que acontece? Mais problemas para a vida dela, né? Porque você imagina, uma pessoa que está passando por várias cirurgias, ela tem que estar bem alimentada e tal, então ficar com baixo peso também não é muito bom. Beleza? Outro ponto também importante é o seguinte. Frida, tipo, ela basicamente ela foi corno no resto da vida, assim, né? Então, tipo, todo caso que ela arrumava, alguém traía ela. Aqui é a famosa Casa Azul, tá? Que nem o pessoal tanto fala. Hoje, ó, acredito eu que deve ter como visitar, alguém deve cobrar por isso, tá? E aí, vamos lá. Eu nasci né? E nasceu uma pintora. Então é isso aí, pô, tá? Outro ponto também importante é o seguinte, cadê? Eu não tô falando muito dos outros, pessoal, assim, na vida dela, porque às vezes não vai cair, mas assim, vamos focar mais na Frida, né? E outro ponto também, outra curiosidade também da Frida é o seguinte, tá? Ela conseguiu, né, obviamente, ela virou um fenômeno mundial, ainda viva, tá? E aí, no meio disso, ela conheceu uns caras aí bem boqueta, uns caras aí, tá? Porque depois daquilo tudo, tá? Ela chegou aí para os Estados Unidos, tá? Fez muito sucesso em cirurgias também, não é zoeira, em Nova York, tá? Então, ela teve várias exposições por lá, meu amor chegou a morar um tempo lá também, acabou se tratando também em alguns hospitais da região, entendeu? E no meio dessa, ela fez um network bacana, conheceu uns caras aí fracos, né? Um tal de Picasso, né? Um tal de Kandinsky, que nunca ouviu falar, né? Enrich também é muito famoso. Então, tipo assim, da hora pra caralho, tá? É representante. Por isso tá falando pra você, ela é tipo o Pelé os mexicanos, ela é tipo o Pelé da pintura, entendeu? Teve exposição também francesa lá no Museu do Louvre, né? Que é o mesmo da Mona Lisa e tal. E aí, obviamente, né, pessoal, assim como todo bom artista, ela foi ter o auge dela, obviamente, depois da morte.
tá? Porém, por curiosidade, um ano até antes dela morrer, ela conseguiu fazer uma mega exposição na cidade do México e tal, que era um dos sonhos que ela tinha, né? Afinal, era o país dela, né? Tá? Outra novidade, tá? Desse vai e vem, tá? A Frida ainda chega a voltar com o Diego, viu, pessoal? No meio dessa novela toda, ela separa de novo do Diego. Enfim, briga de marido e mulher, né? Ninguém se intromete nessas coisas, tá? E aí, tem até interessante, tá? Ela tinha uma espécie de diário, tá? Acredito eu que devem estar até vendendo isso aí. E aí, nesse diário, como vocês conseguem ver nessa foto, tá? Ela colocava alguns rascunhos, alguns pensamentos. Por isso que muitas das fotos tinham frases. Você vê que ela gosta de frases também, né? Tem muito poema, não é muito comum cair, mas tem poemas também de Frida, tá? Ela curtia fazer uns poemas e tal. Ela é muito doida. Isso aqui é ela pintando gesso, tá? Ela pintando gesso e tal, do jeito dela. Obviamente ela já botou aqui a bandeira do socialismo. Tá? Aqui é interessante, ó, autorretrato, outro autorretrato, tá? Ela fotografando o autorretrato dela mesmo. Então deu pra entender, né, pessoal? Pô, obviamente ela ficava muito tempo na cama, cadeira de roda, tá? Era difícil manter um relacionamento mesmo, não era fácil, pô, ter que ficar assim, mas a galera gostava dela, tá? E aí, pessoal, chega um ponto que, assim, ela teve que amputar as pernas, tá? Depois de tanta cirurgia, tanta cirurgia, tanta cirurgia. Deu gangrena, tá? Bem provavelmente ela deve também ter um quadro um pouco diabético aí. E aí ficou sem perna. Aí vocês já viram, né? Como é que foi o negócio, né? Aqui são fotos reais, tá, pessoal? Dela, ó. Você vê como é que era o quarto dela, cheio de quadro. Ela gostava. Foto, tá vendo? Várias fotos também. Pra ela ficar olhando e tal. Bem da hora. Aqui, pessoal, ela teve tipo algum coágulo, alguma coisa, tá? Não sei se ela é diabética, que nunca cheguei a pesquisar a ficha médica dela, mas é bem provavelmente sim, tá? E aí, geralmente, pessoal, eu falo isso até por experiência pessoal, né? O meu avô também ele fez um processo parecido. Um pouco depois que ele amputou a perna, ele também acabou falecendo, né? Infelizmente. Parte, né, pessoal, é difícil, pô. Acho que dá muita. A pessoa também se sente muito incapaz ali, né, e tal, né? Até ela conseguir superar isso, né? Enfim. Passou um ano depois que ela amputou a perna, ela foi encontrada morta na cama dela, tá? Muita gente fala que ela teve uma espécie de embolia pulmonar, né? Um quadro parecido até com o que ela teve nas pernas que necessitou até amputar e tal. Mas muita gente fala que ela morreu de overdose, tá? Artista e tal, não sei o quê. Enfim, né? Mas aí pode ter acontecido de qualquer coisa, tá? O corpo foi queimado, tá, pessoal, dela. E a urna, ela tá até hoje lá naquele museu da Frida Kahlo, que é a casa azul dela, tá? O museu é na casa dela mesmo. Ela viveu a vida inteira lá mesmo. Inclusive, até quando ela se mudou, entre aspas, né? Foi pra casa do lado, tá? Ela construiu uma casa do lado da azul. E aí, uma das frases também dela, ó, eu espero que o fim seja agradável e espero nunca voltar. Credo. Enfim. No entanto, o que sabemos é que a última coisa que ela escreveu, a última frase, foi isso aí, ó. Eu espero que o fim seja agradável e espero nunca mais voltar. E aí fica aqueles questionamentos, né? A teoria da conspiração, né, galera? E aí, será que ela se matou? Será que ela não se matou? Eu vi muita gente também questionando isso agora na recente morte do MC Kevin, né? Foi triste pra caramba também. E aí, toda essa questão, né? Tipo, aí saiu o álbum dele logo em seguida, né? Muita coisa no álbum dele também falando sobre essa questão e tal. Mas aí pode ter sido também só um incidente, né? Foi lá, fugir ali da esposa dele lá e deu ruim, né? Infelizmente. Mas enfim, aqui no caso da Frida a gente não sabe, né? Fica incógnito aí, tá? O Chorão também pareceu uma coisa parecida. Então os artistas eles têm muito isso também, tá, gente? Pode acontecer, pode acontecer, tá? Outro ponto também que até é interessante, tá? Obviamente, depois que ela morreu, muita gente ganhou dinheiro em cima dela, tá? Chegaram a fazer um filme. Estou até mostrando para vocês algumas cenas do filme ali e tal, né? Como era até capa também desse slide, ela foi capa até da Vogue, né? Então, assim, pô, ela é uma mulher muito importante para a humanidade, tá? Com certeza, tá? Ela é um símbolo de resistência, de construção, um símbolo mexicano, ok?
E aí, pessoal, preciso nem dizer, né? Baseado nas vanguardas europeias que a gente viu naquela última aula, né? A obra da Frida, ela puxa mais o quê? Né? É bem evidente que é um surrealismo, né? Preciso nem dizer, né? Olha as obras dessa mulher, né? Não vou nem voltar, que vocês viram a bizarrice que é, né? Então, assim, gente, lembrar, surrealismo, tá? Frida é mais surrealista. Vou botar aqui, tá? Então, ela é bem surrealista. Porém, o que acontece? O Frida ela teve vários mentores ao longo desse tempo, tá? Não só as tragédias que aconteceram com ela ajudaram a se inspirar, como também ela teve vários professores ali no meio disso, tá? Então, olha só, ela também, no meio de, ela é surrealista, tá? Ela é do movimento surrealista, só que ela teve muita influência do dadaísmo, que são, querendo ou não, são parte das vanguardas, tá? Lembrar também que, tipo, pô, ela tem muita, ela lia muito na época, tá? Porque você pensa, ela é uma paciente acamada, então ela também gostava muito de ler Freud. Abrindo até um parênteses que isso é até interessante. Esse meu paciente, tá? Ele voltou recentemente a fazer faculdade, olha que da hora também, eu fiquei muito feliz. Ele tá terminando psicologia, tá? E ele também se amarra nessa questão assim e tal, de psicanálise, né? Pô, da hora, da hora. São pessoas semelhantes. Podia ter sugerido pra ele ver algumas obras da Frida também, sei lá. Enfim, aqui, pessoal, surrealista total, né? Outra frasezinha também. É interessante a gente ler essas frases dela, que descreve muito a pessoa que ela é, né? Era, né? A única coisa que eu sei é que eu pinto porque preciso, e eu pinto qualquer coisa que passe pela minha cabeça sem qualquer outra consideração. É isso, tá? Então você vê que a Frida não tem muito essa questão política. Ela não tem muito essa questão histórica política. Porque ela passou muito tempo da vida dela preocupada com ela mesma, realmente, pô. Tanta coisa acontecendo, pô, se preocupar com a vida dos outros, a vida dela desandando. Aqui, pessoal, também é muito da hora, né? Essa imagem aqui, ó, vocês vão conseguir entender, porque vocês viram aquela outra foto lá que eu mostrei pra vocês dela pintando na cama, né? Então, olha só, isso aqui é o que veio na cabeça dela. Ela na cama, naquela mesma cama, um cavalete que ficava aqui, né, posicionado para ela conseguir pintar. E, obviamente, não é um cavalete, né? Ela fez aqui como se fosse uma espécie de alguma coisa que saísse da boca dela. E essa coisa tem vários elementos, né? A gente consegue ver aqui comida, né? Frangos e tal. A caveira mexicana, como sempre, ela gosta, tanto aqui nessa imagem, como também meio que desenhado aqui também nas coxas de cama. É como se fosse comida, comida, comida. Aqui também tem tipo uma espécie de carneiro e tal. E aí saindo da boca dela, pessoal, como se fosse uma espécie de vômito, como se ela estivesse vomitando coisas na tela, tá? Olha o nome também da obra, né? Sem Esperança, tá? Então, uma obra assim, meio surrealista, meio louca, né? Eu nunca pinto sonhos ou pesadelos, eu pinto a minha própria realidade. Surrealista, tá? Pés, nossa, isso é pesado. Pés para que vos quero, se tenho asas para voar. Pesado. Isso aqui é perto de quando ela amputou as pernas, tá, pessoal? E vamos lá. Pensando agora, deixa eu ver como é que vocês estão aqui. E aí, pessoal? Vida da Frida sofrida, hein? Essas frases estão motivacionais, né, Bia? Até aqui alguma coisa, pessoal? Além de sair daqui com o sentimento de que a vida da Frida foi muito foda. E aí, vamos lá. Olha como é que fica até mais fácil agora analisar as obras dela. Eu sei que demorou um pouco, pessoal, falar um pouco dela assim, né? Falando pra caramba, mas vamos falar um pouco das obras, ó, porque agora vocês vão sacar tudo, ó. Olha isso, pessoal. Por que diabos tem essa coluna de ferro? Ah, galera, não teve que operar a coluna 50 milhões de vezes ali, tá? Então, isso aqui, obviamente, é ela, tá? Se vendo em relação a essa questão das cirurgias e tal, tá? Os pinos, não sei o quê. Tá vendo? Os pregos aqui e tal. Isso aqui, obviamente, é um que eu tava passando na cabeça dela, né? Tipo, ela de coluna, com a coluna aqui, ó, como se fosse uma espécie de pilar, ó, grego, que tá todo quebrado, tá vendo? Espécie de coluna toda quebrada, só que é uma coluna mesmo, né? Tipo, uma coluna grega aqui, quebrada e tal. Né? Ela com as faixas também, usava muitas das faixas.
Outro fato interessante, tá? Tem muito quadro da Frida pelada e não tomando banho, tá? Lembrar também que no México é quente e tal, ela, pô, fica na cama o dia inteiro suando, não dá, né? Então ela usava pouca roupa ou roupa fresca, tá? Pra conseguir ficar de boa. Olhando um pouco aqui, pessoal, essa questão da... Eu não vou focar muito nessas obras que não vão cair no paz, tá? Por isso que eu não vou despinchar aqui, eu vou despinchar só a fronteira do México. Mas aqui, ó, vocês conseguem ver por que ela fez esse quadro, né? Aqui é interessante, vocês veem também, ó, ela chorando e tal. É cheio de simbolismo, pessoal. Não estou doente, estou partida. Mas estou feliz enquanto puder pintar. Então vocês veem, pessoal, que a paixão da vida dela era isso aí, pô. Aqui também, ó, outro autorretrato. Sempre sangue, né? Essas coisas, a cara sempre triste, tá? Aqui é como se fosse ela e ela mesma, né? Tipo, lá as duas Fridas, né? Então, tipo assim, isso aqui é até legal de explicar, porque é da hora. Lembra que ela teve dois casamentos? E aí é meio que como se ela, tipo, tivesse, tipo, tido um coração que ligou no outro, aí, tipo, um partiu. É mais ou menos nessa analogia, entendeu? Como se ela estivesse sozinha, ela é a única companheira dela, então por isso que tem ela e ela mesma, entendeu? Tipo, dois corações e tal. Essa aqui eu não preciso nem dizer que ela vai lembrar do aborto, tá? Deu só um leve travado aqui, logo logo a gente volta. Cadê? Ai, ai. Deixa eu botar aqui a fronteira. Sofrida mesmo, né? Piadinha infame. Se voltou aqui, não voltou não. Você que a internet caiu? Tô aqui ainda, né? Tô, né? Pois é, agradecer aí, né? Vocês veem, né? Então, pessoal, assim, ó, lembrar, viu? Fronteira México-Estados Unidos. Com essa bibliografia que eu falei da Frida agora, vocês não vão esquecer. Tipo, isso já vai meio que matar quase todas as questões, entendeu? Vocês não vão esquecer dessa autobiografia dela, se vocês prestarem atenção. Tá, então a fronteira México-Estados Unidos, ela representa esse momento dela, tá? De indecisão, vou para lá, vou ficar aqui, vou para lá. As raízes dela, que é o México, e um futuro próximo para ela, que é os Estados Unidos, tá? Ela ressalta essas características, né? Estados Unidos, indústria, fumaça, bandeira dos Estados Unidos, aqui. Sol e Lua, elementos do México, templos, caveira mexicana, um símbolo religioso, raízes representando que ela é de lá e tal. E aqui em cima dessa caixa que ela tá em cima existe uma frase, tá? Que não dá para ver aqui também, infelizmente. Enfim. Bom, vamos lá. Antes até de acabar a aula aqui, pessoal, eu queria... isso aqui é massa. Vamos... Eu queria fazer isso aqui do joguinho com vocês, mas tá travando. Enfim, tá? Eu vou mandar depois esse slide para vocês estudarem. É tipo para perguntar sobre a ideia, tá? Enfim, vamos falar um pouquinho de Picasso aqui. O Picasso é um pouquinho mais curto, tá? Só para vocês entenderem também o contexto dele, porque Picasso também cai bastante, tá? No País 3. Então, assim, olhando agora a vida do brother, né? O futuro brother lá da Frida, né? A gente tem o Picasso, tá? Picasso ele não é mexicano, beleza? Ele é espanhol, tá? Inclusive, o principal quadro de Picasso é a Guernica, tá? A Guernica, ela representa a guerra espanhola ali, tá? E aí, assim, Picasso nasceu na Espanha, tá? Ele nasceu, pessoal, já meio que sem sinal de vida, né? Tipo, mais ou menos parecido com o que a gente viu, infelizmente, né? Com o filho do Whindersson, né? Recentemente. Ele já meio que nasceu natimorto já, né? Tipo, porque às vezes nasce antes do tempo, às vezes nasce...
Porque o que mede essa escala, pessoal, é uma escala chamada escala de Apgar. Depois vocês perguntam para a mãe de vocês, mãe, qual que foi meu Apgar? Elas vão lembrar. Mães geralmente lembram, assim, né? Se ela não lembrar, ela vai falar bem assim, deve estar anotado em algum lugar, mas ela sabe o que é. Apgar, quando você nasce, é para ver os sinais vitais do bebê. Se vai precisar reanimar ou fazer algum procedimento, ou se você pode botar no colo da mãe para ficar um pouquinho ali antes de você fazer cortar o cordão umbilical, né? E aí o que acontece? Ele já nasceu meio que com essa insuficiência, com essa sofrência, né, ao nascimento. Obviamente, se ele está aqui para pintar nossos quadros, ele sobreviveu, tá? E aí o que acontece? A família dela ficou tipo assim, dela, ó, tô com a ferida na cabeça. A família dele ficou bem abatida e tal. E aí acabou que eles começaram a ficar bem protetores em relação a Picasso, tal, né? Tipo, eu levava pra reza, tomava conta assim, com muito cuidado e tal. E acaba que, por muito das vezes, ele era privado de sair, de brincar e tal, essas coisas. E acabava fazendo mais atividades dentro de casa mesmo. E uma dessas atividades que ele fazia, ele gostava de pintar, né? Gostava também de fazer escultura, fazia várias jarras, brincava com cerâmica também, né? Mexia com vaso cerâmico e tal. E aí, obviamente, ele fazia tudo isso também pela questão de passar o tempo e tal ali, pela questão dos pais também dele, pedir. E aí, vamos lá. Só tomar água aqui. Picasso, pessoal, ele teve várias fases na vida dele, tá? Igual vocês viram a Frida também, que foram passando vários acontecimentos na vida dela. Teve a poliomielite, teve o acidente, teve o divórcio, as cirurgias em si, o aborto, né? Aqui, Picasso, ele vai ter suas fases também, assim como qualquer artista, né? Primeira fase é a fase chamada fase azul. Ela tem esse nome fase azul, pessoal, porque ela é monocromática, ou seja, ela só tem uma cor e tal. Ele fazia meio que pinturas dadaístas, meio dadaísta mesmo, né? Vocês lembram que o dadaísmo ele vem com essa influência de cores frias, né? Cores cruas, né? Sem sombreado, sem nada. Então, imagina, né? Era mais uma cor só, não tinha muito sombreamento, tá? Ele gostava muito de tratar da realidade que ele tinha ali, então ele falava muito sobre pobreza, falava sobre morte, tá? Como ele falava muito sobre essa questão de vida ou morte, ele representava seus personagens meio que com uma aura assim em volta dele, um brilho, um ki, uma energia que emana das pessoas. Então ele fazia muito isso, tá? Olha só que da hora. Então aqui, ó, você consegue até ver, ó, uma espécie de luz que a pessoa do nada brilha ali. Mas vocês conseguem ver também que é meio que tipo assim. A cor não tá. Vocês conseguem perceber isso, né? É uma cor só. Tem uma espécie de sombreado, mas é uma cor fixa, meio dadaísta mesmo. Tá? Ó, meio azulado também, tá? Segunda fase, pessoal, a gente chama de fase rosa, tá? E aí, tipo assim, ó, lembra que o azul, ele tá mais relacionado a um tema de melancolia, de tristeza, morte, como eu falei pra vocês, tá? Então, ele mexe muito com essa questão da morte, da tristeza, nessa fase azul. As cores são simples, cruas, tá? Tem uma certa influência dadaísta, sim, né? Chega na fase rosa, pessoal, o que vai mudar? Tá? Deixa eu ver se eu acho pra vocês aqui, ó. Já dá uma cara diferente na pintura. Tá vendo? Então ele começa a meio que explorar outros caminhos, né? Não só aquele meio azul, meio melancólico, meio triste, tá? E aí, como ele gostava, já mexia com essa parte de pobreza, ó. Ele gostava de pobreza, miséria, fome, mortes, paradas, né? Ele começou a retratar outras perspectivas desse povo, sem deixar essa questão do povo, do sofrimento de lado, tá? Ele não deixou de fazer isso. Mas ele gosta muito de, tipo assim, pensa, pô, ele era uma criança criada em casa, assim, tal, e aí, tipo, era jovem, gostava também muito dessa questão das artes, né? Então ele gostava muito de representar também coisas do circo, tá? Aqui é uma família, como se fosse uma família de circo, né? Vocês conseguem ver que até as cores usadas na pintura um pouco mais claras agora, né? Mais alegre e tal. Embora eles estejam aqui no meio do deserto, na caixa prego, né?
carregando as coisas aqui, conversando e tal. Mas eles são um circo, tá aí, né? Com as roupas mais coloridas e tal. Dá pra perceber muito isso, né? Até o tom dá uma clareada, né? Volta a usar o vermelho ali, que ele não estava usando, né? Passando para essa fase, pessoal, aí a gente entra mais no Pablo Picasso que a gente conhece hoje, tá? Que é aquele Pablo Picasso o quê? Cubista. Ou melhor dizendo, pessoal, o melhor cubista que tinha, o principal representante, tá? E aí lembrar, né, as características desse cubismo, né, pessoal? A gente vai ter toda uma geometrização das formas, tá? Lembrar também que a gente vai ter toda uma renúncia da perspectiva, então, tipo, é cubista mesmo, é tipo quadradão mesmo. Esquece o mundo real, tá? Essa questão também muito de profundidade por sombras também tem bem pouquíssimo, é mais assim, pô, formas geométricas, tá? Outra coisa também interessante é o seguinte, ó, ele gostava muito, ó, não sei se vocês conseguem reparar, mas assim, ele gostava de fazer umas transições bem suaves, tá? Então, tipo assim, ó, ele fazia uma transição assim com branco, ó. Então ele não marcava muito bem essas transições, não, mas sempre muito bem separadas por causa das cores, né? Mas geometricamente parecidos, né? Com formas geométricas, né? Então, bem geométrico mesmo, né? A arte dele, e aí com essa influência um pouco mais clara aqui das outras obras, tá? Outro ponto também importante, pessoal, aí ele vai só se aprofundando nesse cubismo dele, né? Ele começa a virar, tipo assim, extremo do cubismo, aí já ficam umas coisas bem abstratas assim mesmo, tá? Ó, tá? Tem um cubismo mais sintético, tem um cubismo mais abstrato. Tudo é cubismo, pessoal, tá? Não precisa entrar muito em detalhes em cima disso, não. Uma coisa também interessante é o seguinte, tá? Olha que da hora. O Mulher Frente ao Espelho, né? Mais ou menos um parecido inspirado em Frida, hein? Aqui, pessoal, até é interessante. Era mais ou menos na mesma época ali e tal, tá? Também era em Nova York, então pode até ter sido, né? Eu tô fazendo aqui uma, uma teoria da conspiração. Outro ponto também que é até legal, tá? Recordar da questão da influência classicista que a gente tem dentro desse movimento moderno, tá? Que é o seguinte, ali quando você pega o movimento clássico, né? Você sabe, né? Pô, Grécia, Roma Antiga, tá? E aí tinha toda essa questão de a gente valorizar a cultura da época, a filosofia da época, né? Tem toda aquela questão também do classicismo, ele busca equilíbrio, busca a estética, a perfeição, né? A força, a velocidade, o poder, né? A questão também do teatro, pá. E aí, com essa questão aqui da estética, do eu, do corpo, tá? Ele vem, começa a fazer algumas influências aqui, tipo, mais clássicas, outras referências também mais surreais, tá? Então, você entendeu meio que o Picasso, ele deu uma passeada ali no meio das vanguardas, né? Foi passeando, passeando, mas ele é principalmente reconhecido pelo ser cubista, tá? Como eu falei para vocês, uma das principais obras dele é a Guernica, tá? A Guerra Franco-Espanhola, né? Naquela época ali, mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, que a gente teve a invasão do Hitler na Espanha, tá? E aí aqui é como se fosse as bombas, tá? Tá falando que tá as bombas e tal, essa lâmpada acendendo e tal. E aí aqui embaixo representa o caos, certo? E aí, por fim, pessoal, na última fase dele, ele já tinha uma fase um pouco mais. Só acho que um. Ó, que da hora. Uma fase mais de escritor, tá? Então, assim como o Frida, né, no final da vida, assim, eu fui mais poeta também, beleza? E é até interessante, mesma história, tá? Foi ficar mais famoso depois de morto e tal. Aqui a gente consegue ver até algumas releituras que a gente, que vira e mexe, pede, né? Na escola, que não tava brincando com vocês, né? Na escola sempre pede para fazer uns quadros desses. Mas enfim, lembrar, Pablo Picasso, tá? São obras que são o quê? Cubistas, tá? Deixa eu pegar aquelas obras
Aqui, ó. Então, pessoal, vamos só fritar um pouquinho aqui, tá? Falar um pouco mais de detalhes aqui nessas duas obras que vão cair para as três. Acordeonista, Pablo. Show, olha lá, ó. Vai. Pronto. Então, pessoal, dentro aqui do que a gente até... Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Dentro dessa fase dele aqui, pessoal, mais analítica, tá? A gente tem aqui o... Enfim, até um quadro que parecia com um quadro que ele queria mostrar pra gente, né? Então, aqui, ó, a gente tem um quadro que a gente chama de O Acordeonista, tá? Como vocês conseguem ver, obviamente, é uma obra cubista, tá? Mas olha só, vocês conseguem notar, vou tentar dar um zoom aqui, deixa eu fazer assim. Todo mundo consegue ver que a imagem está toda desconstruída, né? Tipo, se você for ver tipo, pedaços aqui quebrados, né? Dá para juntar e tal, mas é tipo toda desconstruída, tipo desfragmentada, tá? E aí ela chega até ficar meio que abstrato, né? De tão desconstruída que ela é, né? Dá pra gente perceber também que aqui no meio, ó, a gente tem como se fosse mais tinta, tá? Tá vendo aqui no meio, ó? Tá mais escuro, ó, como se tivesse mais tinta aqui, né? Isso a gente fala que a gente tem uma imagem mais densa, tá? Então tá mais densa aqui no meio, tem mais tinta aglomerada aqui, né? Em cima da outra, então. E aí vocês conseguem ver também o seguinte, ó. Triângulo e quadrado para todo lado, né? Por isso que ela é cubista, tá, né? E aí, ó, aqui a gente tem duas vertentes, né? Dentro dessa imagem. Uma a gente até falou disso aí, tá? Que é um cubismo mais analítico, tá? O que é o cubismo analítico, pessoal? Ele vai ter toda essa fragmentação em planos, tá? Por isso que a analítico, não tem na geometria analítica, que a gente divide em planos também, a gente pega uma imagem e coloca no plano cartesiano, tem um cubismo analítico, é a mesma coisa, você vai fragmentar isso em planos, né? Então aqui vocês conseguem ver que é tipo um quadrado em cima do outro, né? Então já é meio analítico, sim. Tem essa característica também do analítico de ser um pouco mais monocromatizado, ou seja, ter uma cor apenas, ou variações dela, mas é geralmente poucas cores, tá? E aí a gente também tem toda essa questão de ser analítico, a decomposição. É só lembrar de analítico da matemática. Porém, dentro dessa obra também do acordeonista, a gente também tem um pouco de influência de cubismo estético, ou sintético, perdão. Tá? Então, lembrar, existe o cubismo analítico, existe o cubismo sintético. No sintético, pessoal, a gente tem toda aquela questão de colocar um material novo, né? Eu vou tentar, sei lá, colocar uma coisa bem reconhecível para ser sintético. Posso, sei lá, colocar um pedaço de papel ali em cima, posso colocar um canudinho, sei lá, algum outro material que eu posso colocar ali em cima, tá? E aí a gente pode chamar esse cubismo sintético de colagem, tá? Então, sei lá, vários fragmentos de revista ali colados ali em quadradinhos, tá? Pode ser uma imagem cubista sintética, tá? Agora pensando aqui um pouquinho na Frida, tá? Só falar um pouquinho dessa obra da Frida aqui pra gente finalizar. Aqui, pessoal, em relação a Frida, se ficaram alguma dúvida que eu tinha explicado na aula? Acho que não, né? Essa questão aqui que Estados Unidos, México, deu para entender então esse momento da vida dela, né? De fica ou não fica, né? Do Picasso também, né? Deixa eu ver como é que vocês estão. É analítica. Vou até voltar aqui no Pablo, para vocês entenderem a diferença dos cubismos, tá? É que eu passei bem rapidinho. Só por causa do tempo, viu, gente?
Fase azul, tá? Ainda não tinha não era cubista ainda, beleza? Isso que foi se construindo. Depois da fase azul, a gente teve a fase mais rosa. Aí você tá vendo que ele tá começando a querer virar cubista, ó. Ele já começa a colocar na calça aqui do palhaço, nos negócios, tá? E aí, saiu da azul, da rosa, ele chega na fase cubista. Aí dentro da fase dele cubista é tudo cubismo, né? Então, assim, dentro do cubismo, como eu estava falando para vocês, existe um cubismo analítico, que é um cubismo que a gente vai colocar figuras uma em cima da outra. É mais. Aí a Bruna até lembrou ali, ó. Ele é mais monocromático, parecido com a fase azul, mas ele é cubista, né? A fase azul ele não era meio que cubismo ainda, entendeu? Mas ainda era meio monocromático. As figuras eram uma em cima da outra, lembra das formas geométricas, que é o principal, né? As formas também decompostas, então a imagem assim, tipo desmontada, é como se a gente pegasse um Lego, desmontasse ele todinho. E aí também tem essa parte que eu falei para vocês, do cubismo mais sintético, né? Tá muito relacionado à colagem, pessoal. Colagem separado, tá? Aqui, ó. É tipo como se eu tivesse recortado uns pedaços de papel colado aqui em cima, tá vendo? Todos reparam nisso? Diferença? Deu para ver, gente? Lá deu, né? Show de bola. E aí, meninos, alguma dúvida? Tranquilo, né? Deixa eu já mandar aqui. Mas, assim, eu gostei da aula de hoje. Tema legal pra caramba, né? Assim, um pouco mais descontraído e tal, né? E aí, pessoal, fica a dica, tá? Eu vou analisar ainda com vocês ainda nas próximas aulas, mas tentem olhar as obras visuais, cara. É bem legal. Só com essa base que eu falei pra vocês, vocês já conseguem avaliar um tantão assim dessas obras. Porque no PAIS 3, lembrar, tá? Cai para vocês pré-modernismo, modernismo e o que envolve isso, né? Que é o quê? As vanguardas e a Semana de Arte Moderna, né? E aí eles vão pegar obras que têm a ver com isso ou que têm isso como referência. Entendeu? Então, show. Para a gravação aqui.